Confira nessa edição do Jornal do Campus. Aplicativos espiões modificam a relação de pais e filhos. Colombiana segue sonho de estudar em outro país. Jovens renovam igrejas e incentivam familiares a se tornarem cristãos. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal do Campus está no ar. Boa noite. Boa noite. É importante os pais acompanharem os filhos de perto, principalmente saber o que eles estão fazendo na internet, onde o mundo está disponível em poucos cliques. Para manter a segurança, alguns pais optaram por aplicativos espiões, e essa é uma atitude que gera discussões. Confira mais na matéria produzida pela repórter Franciele Serpa. Os aplicativos de espionagem estão dividindo opiniões entre alguns pais. Instalados nos smartphones dos filhos, eles vasculham mensagens recebidas e enviadas, e-mails e contatos. Os pais veem nesses aplicativos uma forma de proteger os filhos dos perigos virtuais tão recorrentes. Nos últimos meses a gente teve um grande aumento de pais procurando informações e querendo instalar aplicativos espiões para controlar as atitudes dos filhos. Mas nós, como loja, não instalamos devido a não saber se essa atitude era legal ou ilegal. A questão principal que envolve a instalação é de que o programa pode estar violando a vida privada das crianças. Na visão do direito, não é irregular os pais baixarem um programa para controlar os filhos com relação a isso. Até porque, de acordo com o Código Civil, os filhos menores de 16 anos são absolutamente incapazes, ou seja, para todos os atos da vida civil, eles necessariamente precisam da representação dos pais. Alguns pais entendem que a instalação de aplicativos sem o consentimento dos filhos pode quebrar a confiança existente nesse tipo de relação. Isso vem numa questão de educação, né? Eu tenho uma filha de 11 anos, hoje eu tenho inteira confiança nela, né? Acho que a partir do momento que talvez eu tenho uma desconfiança dela, aí sim, talvez eu buscaria, mas hoje eu diria que seria meio invasivo isso, né? A instalação desses aplicativos podem afetar a confiança que as crianças desenvolvem em si mesmas, infringindo esse pilar muito importante ao longo da vida. Essa invasão dos pais em nome de uma proteção que talvez para um primeiro momento ou muito imediatamente ele resolveria uma situação, mas a longo prazo o que eu estou dizendo para o meu filho é que eu não confio nele. Promover a reflexão e a discussão acerca das práticas de ensino de línguas. Professores, pesquisadores e acadêmicos se reúnem hoje nos encontros estaduais de línguas. Quem traz mais informações é o repórter Lucas Vende. Boa noite, Juliana. Boa noite, espectadores do Jornal do Campus. Neste momento eu estou em frente ao auditório do prédio 11 da Univates, onde estão acontecendo os encontros estaduais, aliás, de professores de língua inglesa e língua espanhola, e nesta edição, pela primeira vez, o primeiro encontro de professores de língua portuguesa como língua adicional aqui na instituição. As atividades iniciaram no período da tarde e são voltadas a professores, profissionais da rede e também estudantes da Univates. Ana, voltamos com você. Obrigada, Lucas. O Cindy Lojas Vale do Taquari finalizou negociações importantes para o varejo na última semana. As tratativas foram realizadas com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Lajeado e abrangem a convenção coletiva para os trabalhadores de Lajeado e de mais 7 municípios vizinhos. O Cindy Loja do Vale do Taquari finalizou a negociação coletiva e definiu o aumento de 4,69% para os trabalhadores de Lajeado. O acréscimo também corresponde às cidades de Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Estrela, Boqueirão do Leão, Mussum, Pouso Novo e Progresso. O piso dos empregados comissionados passa a ser de R$ 1.245. Para empregados em geral, R$ 1.235. Para empregados em contrato de experiência e menores de 18 anos que exercem a função de office boy, R$ 973. E encarregados de serviços de limpeza, R$ 1.200. O reajuste é retroativo a março e deve ser pago com a folha de agosto.
Não posso dizer exatamente se influenciou nas vendas, porque, querendo ou não, estamos vivendo uma crise no momento. De acordo com as vendas são bem baixas, mas creio também que o aumento do piso salarial tenha sido aumentado bem pouco, como sempre. Não muita diferença, de acordo com a inflação. E, bom, esperamos assim que as vendas aumentem com esse benefício que o trabalhador vai ter no comércio hoje. Eu acho que é imprescindível que haja esse repasse, essa correção. Agora, quando se trata do empreendedor que sofre a carga tributária, que acaba absorvendo isso, acaba castigando, porque existe por si própria aquela fatia tributária que acaba pesando na Infinity, e a rentabilidade em cima do produto ela não é mais a mesma. Hoje partindo do pressuposto de carga tributária, tu tem ICMS, tu tem ICT, tu tem PIS, tu tem... Enfim, o governo não perdoa na Infinity. Ele quer a fatia que é dele, ele não hesita na Infinity. Visualizando a questão do quadro de funcionários é importante. Partindo do empreendedor, acaba sofrendo, né? Os sindicatos patronal e dos trabalhadores também definiram os valores dos sábados, abrangendo as empresas que tinham carga horária limitada às manhãs. Outra decisão é sobre as feiras, Construmóvel e Estrela Multifeira, programadas para setembro. Quem atuar nestes dois eventos à noite e no sábado à tarde receberá uma gratificação de R$ 43,00. E no domingo a gratificação será de R$ 86,00. E a seguir, confira a história da colombiana Paola, que veio para o Brasil atrás de um sonho. Há pouco iniciou o primeiro simpósio da Liga de Dermatologia da Univates. O evento é organizado pelo curso de Medicina da instituição e refletiu sobre a formação médica. Amanhã de manhã, a atividade continua no auditório do prédio 16. Entre os assuntos debatidos está a estética na dermatologia e questões como queimaduras e anabolizantes. A Junta de Serviços Militar convoca os jovens para o juramento à bandeira no dia 1º de setembro, às 9 horas da manhã. A solenidade é destinada a jovens que realizaram o alistamento. Conforme o comando da 3ª Região Militar, a atividade envolve 11 municípios da região. E agora confira os destaques culturais da região com Carla Banhanara. Terça-feira, 29 de agosto, acontece a aula inaugural dos cursos de Comunicação Social da Univates. O diplomado em Relações Públicas pela Universidade do Vale do Taquari, Samir Paz, irá falar sobre cultura digital. O que você deve saber sobre redes sociais? Com início às 7h30 da noite, a palestra acontece no auditório do prédio 16. A entrada é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo site da Univates. Terça-feira, 5 de setembro, estreia a peça O Jardim, do grupo teatral Univates. O espetáculo, programado para as 20 horas, representa a realidade presente em lugares como a Síria, Jerusalém, Venezuela e algumas favelas do Brasil. O figurino do elenco ficou por conta das alunas do curso de Design de Moda da Univates, e a maquiagem será responsabilidade das alunas do curso de Estética e Cosmética. A peça teatral, de autoria de Pablo Capalonga, relata as pessoas de uma pequena cidade que transformam a sua realidade diante do caos criado por um conflito armado. E dentro de um pequeno jardim, discutem as mazelas de suas pobres vidas, sufocadas pela fumaça e pelo barulho das pombas. Sem ter para onde ir, o recanto torna-se o ponto de encontro dos sobreviventes, formando um retrato tragicômico de um grupo de pessoas em situação limite. O evento acontece de forma gratuita no Teatro do Centro Cultural da Univates. As inscrições podem ser realizadas no sistema de ingresso pelo site ou então na bilheteria do Teatro da Univates. Obrigada, Carla. Até onde você iria pelos seus sonhos? Conheça agora a história da colombiana Paola. Ela é intercambista da Univates, cursa administração e possui 41 anos. A reportagem é de Priscila Rodrigues. Com certeza você já ouviu falar que nunca é tarde para realizar um sonho. Voltar a estudar e realizar um intercâmbio depois dos 40 anos de idade. Já imaginou? A colombiana Paola Andrea Penha, de 41 anos, aluna do curso de Administração de Empresas, deixou marido e filho para se aventurar no Brasil e aprender aqui na Univates mais sobre a língua portuguesa e a cultura brasileira. 21 intercambistas de 5 países chegaram na Univates neste segundo semestre. A maioria dos estudantes possuem idades entre 20 e 33 anos.
41 anos de idade, contrasta estes dados e escolheu o Lajeado para aprimorar seus conhecimentos pessoais e profissionais. Eu queria por el idioma, pero me dijo que eso no era ningún impedimento para llegar acá y que la universidad era maravillosa, súper grande, algo diferente, me habló muy bien de Brasil. Para conseguir realizar o tão sonhado intercâmbio, Paola contou com total apoio da família, especialmente do marido e do filho. A colombiana ainda estimula a todos para que busquem concretizar os seus sonhos. Eu motivo a todas as pessoas que empiecen esta aventura es muy bonita y todos esos pensamientos que uno cree que se me pasaron por la mente, sí, que mi edad, que de pronto le daban posibilidad más a la juventud, pero en el momento en que yo me di cuenta que me llamaron, precisamente estaba trabajando, ese momento no pude seguir trabajando porque fue tanta la emoción, entonces no es impedimento. Pienso que ahí se derribaron todas aquellas cosas y llegar acá y ver rodeándome toda esa juventud, entonces motiva a todos, primero que todo la familia, ponerla en primer lugar, porque ese es el pilar para esto, para seguir. Este es un mensaje para todas esas personas que en este momento den ese paso para seguir y que sí se puede, sí se puede. A Biblioteca do Centro Cultural da Univates completa 3 anos de existência no mês de agosto. Veja como está sendo a experiência conforme os estudantes. A Biblioteca do Centro Cultural da Univates é referência em tecnologia e modernidade. Atende às questões formais e também soluções baseadas em conceitos sustentáveis, com terraços, jardins horizontais e verticais, fachadas ventiladas e a constante presença da água nos espaços públicos, auxiliam para a diminuição da incidência solar direta e produção de calor. No mês de agosto deste ano, a Biblioteca do Centro Cultural Univates completa 3 anos de existência. Com mais de 6.000 metros, ela fornece aos acadêmicos e à comunidade em geral experiências únicas de cultura e conhecimento. A estrutura é fabulosa, né? Tu vem aqui, tu procura, tu já acha o local do livro e tudo mais. Pode procurar lá embaixo, não precisa vir até aqui em cima. Com capacidade para 300.000 livros, até ano passado a Biblioteca da Univates já possuía 60.000 obras e mais de 150.000 volumes nos seus 3 andares de acervo. A Biblioteca do Centro Cultural da Univates atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 22h45 e aos sábados, das 7h30 às 17 horas. No próximo bloco, vamos te mostrar a ligação dos jovens com a igreja. Não perca! A juventude na igreja. O que se tornou ultrapassado para alguns é motivação para outros. Determinadas religiões conquistam novos jovens a cada dia. E nossa equipe foi até líderes religiosos e novos fiéis que não escondem a sua fé. Confira. Muito obrigada, Senhor amado, pela tua palavra, Senhor. Vivemos em uma sociedade que se transforma ao longo do tempo. Gerações passadas, em sua juventude, costumavam ir à igreja. A família que apoia o jovem a participar na igreja é porque já participavam na comunidade. Os avós participaram, os pais participam e também os filhos, os jovens, hoje participam. Meu trisavô, na Itália, eles vieram, meu bisavô veio por causa da perseguição religiosa, veio da Itália, né? A minha avó, o meu avô na barriga da minha bisa. Eu nasci num lar cristão. Eu não conheço o mundo, eu não conheço as coisas lá fora, eu sempre me dediquei para a igreja e para Deus, né? A minha vida é do mestre, que nem tem uma canção do Lázaro, né? Apesar de tudo isso, é comum os jovens de hoje não expressarem tanto a sua fé aos amigos, mas alguns vão contra essa tendência. É o caso de Ruth, que frequenta a Igreja Evangélica Quadrangular de Arroio do Meio. Foram os meus pais que me trouxeram para a igreja, né? Desde pequenininha, meus pais me trouxeram. Então é algo que eu fui inserida desde do ventre da minha mãe. Já Marcos Ruschel, da Igreja Batista, fez o caminho inverso.
ele que foi um incentivador da família. Bom, Júlia, isso começou mais ou menos uns 11 anos atrás, né, que eu comecei a me dedicar mais, a trabalhar mais nesse meio. É algo prazeroso de fazer, é algo prazeroso de estar, de participar e de crescer também. Ao contrário do que se pensa, a vida deles não é só rezar. É aqui que os jovens constroem sua identidade social e cultural. Tem debate, interação e, claro, muita música. Nossa reunião é uma reunião simples, tocamos, cantamos, dançamos, passeamos, né? Jogamos vôlei, nos divertimos, sim, fizemos isso, temos congressos, temos seminários, temos eventos, mas não é isso que atrai, né? A palavra de Deus pregada e aceita é o que faz o diferencial na vida dos nossos jovens. Para mim, Jesus é tudo, sabe? Não sinto falta de bebida alcoólica ou de drogas, porque eu não preciso disso, sabe? Porque Jesus preenche todo o vazio que existe no meu coração, no meu ser. Com novos líderes e fiéis, a igreja aos poucos vai. Agora a previsão do tempo. Amanhã o dia será de sol com nebulosidade variável. A chance de chuva entre a tarde e a noite. As temperaturas ficam amenas nas primeiras horas do dia e elevadas à tarde. Já o domingo será de sol e nuvens com chuvas irregulares. A temperatura em Lajeado varia entre 18 e 25 graus. A Prefeitura de Lajeado busca, junto ao governo federal, financiamento para garantir obras de infraestrutura viária em diversos bairros. Isso porque possui poucos recursos próprios para pavimentar ruas e avenidas. A intenção, conforme um estudo prévio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, é buscar até 30 milhões de reais. Cerca de 20% vão servir para recapeamentos. No dia 3 de setembro, a Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo promove o Corridas Unimed Sicredi. O evento busca integrar a comunidade regional em prol de um bem comum. O início da corrida vai ser em frente à Unimed de Lajeado. As inscrições podem ser feitas até domingo, dia 27, no site da Unimed. O valor é de R$ 45,00 para adultos e de R$ 35,00 para pessoas com 60 anos ou mais. As demais modalidades podem se inscrever doando 1 quilo de alimento não perecível. E agora falamos de esporte. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, o Internacional joga em casa contra o Paysandu. A vitória do time gaúcho leva ele à liderança da Série B do Brasileirão. Já o Grêmio perdeu fora de casa na última quarta-feira e está fora da Copa do Brasil. Agora o time foca na Libertadores e no Brasileirão. Na próxima quarta-feira, o Grêmio volta a enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, porém pelo Campeonato Primeira Liga. E no futsal, a LAF enfrenta a Sociedade Atlética de Seubach, pela Liga Gaúcha. A partida vai ser no sábado, às 8h da noite, no Complexo Esportivo da Univates. Na região alta do Vale do Taquari, o Complexo Arquitetônico Museu do Pão resgata as raízes e preserva a tradição dos imigrantes italianos. O Moinho Colonese, o museu e a oficina de panificação são destaques na arquitetura nacional. No centro de Ilópolis, a 82 quilômetros de Lajeado, encontra-se o Complexo Arquitetônico Museu do Pão, que integra um museu, um moinho e uma oficina de panificação. O moinho foi construído ainda em 1917. Esse conjunto faz parte da Rota Turística Caminho dos Moinhos. O Jornal do Campus de hoje fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem, a partir das 8h30 da noite. Tenha um bom fim de semana. Obrigada pela sua companhia e fique agora com fotos da região tirada pelos nossos telespectadores. Boa noite.